Alegria, salve, salve, família ciente. Que honra ter você aqui com a gente em mais uma gravação do estudo do livro dos Espíritos. Você quer conhecer as aulas desde o início? Clique em playlist e clica dentro de playlist Livro dos Espíritos. Aí você vai ter desde a aula número 1, nós já passamos da metade do livro. Eu te convido para fazer o estudo conosco. É um estudo comentado, onde a gente traz um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência, daquilo que a gente aprende com os nossos mentores espirituais. Então, participe conosco. Em playlist você encontra também conteúdos exclusivos, onde nós falamos sobre muitos temas diferentes, trazendo reflexões importantes. Nós temos os podcasts com pessoas muito especiais, que têm uma história de vida importante, que possa trazer algum conhecimento, alguma identificação com você, alguma reflexão sobre aquilo que você vive, e com assuntos muito relevantes. Nós temos também aulas do professor Nestor, que ele vem amavelmente toda sexta-feira, após o estudo do Evangelho, que começa às 7 horas, por volta de 7h30, nós gravamos a aula do professor Nestor, que é um espírito que trabalha como professor no plano espiritual, e amavelmente ele vem trazer as suas aulas para todos nós aqui no planeta Terra, como encarnados. Vale a pena você maratonar as aulas do professor Nestor, muito conhecimento, muito mesmo. Entra em playlist aulas do professor Nestor, você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. E nós temos também gravado os nossos evangelhos. Você quer participar dos nossos evangelhos? Aqui embaixo nós temos o link da nossa comunidade. Dá um oi para a gente e a gente te adiciona. Ele é gravado toda sexta-feira às 19 horas. Então vem participar com a gente, tá bom? Vai ser um prazer muito grande te receber nessa gravação, onde todos têm a oportunidade de falar. É um evangelho diferente, porque geralmente é uma pessoa que fala e todo mundo fica quieto ouvindo. Aqui nós falamos, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender. Então, aqui no link da comunidade, é só dar um oi que a gente conversa com você, vai ser um prazer te conhecer. Bom, vamos iniciar o estudo do livro dos Espíritos. Um salve com muita alegria, família ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos então, André, colocar aqui o nosso multimídia. Pergunta 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita, dessa maneira de ver resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas? Resposta: não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa da dos espíritos. Subpergunta A. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Resposta: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas, a alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Conquanto não tenha alma animal, que por suas paixões se univele aos animais, o homem tem o corpo que, às vezes, o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade, de instintos, porém
ininteligentes estes, e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Aqui nós temos a observação de Allan Kardec. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras da impureza do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseira dos apetites animais. Purificando seu espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. William, faça um comentário sobre essa questão. O que eu acho é que existia, né, uma dúvida se o homem poderia ter duas almas ou dois espíritos, né? Uma que fosse proveniente das questões da sua vida animal e a outra da sua vida como espírito. E fica bem claro que não. Então, eu acho que tá bem claro o que Kardec falou, inclusive o que ele comentou aí, André. Pergunta 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. Subpergunta A. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Resposta: sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Pergunta 607. Dissestes, na pergunta 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta: numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Subpergunta A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Resposta: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Subpergunta B. Esse período de humanização principia na Terra? Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à da Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Pergunta 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Resposta: não, pois não é desse período que começa a sua vida
de espírito. Difícil é mesmo que se lembre das suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, aqui está dizendo que o princípio, né, da formação humana, a gente não lembra, né, quando a gente está desencarnado, é isso? É isso, do mesmo jeito que a gente não se lembra quando a gente estava dentro da barriga da mamãe, nem muito menos como a gente era quando era pequenininho, criança bem pequena, né? Então, é isso. A nossa memória é muito restrita nesse sentido. Pergunta 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Resposta. Conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Quer dizer que o processo de evolução é o desenvolvimento da sua própria consciência de si mesmo, né? E nós, quando éramos primatas, a gente vivia mais pelo instinto, né? O instinto de preservação e de subsistência. Enfim. Pergunta 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir um homem, um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros seres e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. William, comenta essa questão. Vamos lá. Eu vou ler novamente, só para a gente poder pegar pedaço a pedaço. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Quer dizer, as pessoas que diziam que o homem era uma coisa diferente da criação, que não tinha nada a ver com a criação que era conhecida. E o espírito de verdade responde não. Mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que os distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para ser a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Eu, de novo, faço minhas as palavras que eu mesmo falo. Esse livro foi escrito no início das coisas, há 168 anos atrás. Então, já é passado o tempo, depois de 168 anos, de termos outros conhecimentos além desses que estão colocados no livro. Então, eles trazem mais esclarecimentos ao longo da história. A gente teve, sim, nós somos um ser à parte em algumas questões, mas fazemos parte da criação igualmente, de todas as outras formas. O que é importante a gente dizer aqui, na minha opinião, é que nós fazemos parte de um todo universal. O todo universal que significa estarmos presentes diante da realidade da vida e da existência, como ela se configura e como ela se executa. Mas mais importante também é entendermos que temos muito a evoluir e que já fomos animais um dia, mas não vamos nos lembrar disso. Talvez até de 2, 3, 4, 10 animais tenha se feito um espírito. É muito difícil que a gente possa ter esse esclarecimento nessa altura, mesmo depois de 168 anos. Certo, André? Ainda é um mistério até para a ciência humana, por isso que os arqueólogos, né, ainda pesquisam muito o processo da evolução humana através dos achados, né? Existe o estudo também daquilo que se encontra na época primitiva, escrito nas cavernas. Ainda não nos foi dado o conhecimento
Mas o que a gente pode entender é que nós viemos, a nossa essência, né? Não nós como seres humanos, a nossa essência energética foi criada no reino mineral, depois fomos para o reino vegetal, depois pelo reino animal selvagem, depois animais domésticos, e hoje estamos no reino hominal. A gente sabe que a nossa essência energética, que é o nosso espírito, mas ele não é a mesma constituição, ele foi evoluindo como constituição, né, da sua própria energia. Então, a gente não pode se comparar hoje a um animal irracional. Quer dizer, o processo de evolução é constante. Como gosta de dizer minha mãe, um dia seremos anjos. Então, a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre aprimorando, e esse é o processo mesmo da vida. Agora, lembranças, como diz aí as perguntas de Allan Kardec, é uma coisa que ainda a gente não tem, né? Lembranças, como a gente não consegue lembrar, como disse o William, de quando estávamos dentro do útero da nossa mãe. É a mesma coisa, desencarnados a gente não vai ter a lembrança de tudo, não é porque estamos desencarnados que vamos lembrar de tudo, né? A evolução não dá saltos, é tudo paulatino, né? É tudo devagar. Tá gostando do vídeo? Dê o joinha, vamos compartilhar com todas as pessoas, vamos divulgar esse estudo. Nós estamos gostando muito de fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, e a gente conta com você, para que possa chegar a mais e mais pessoas, tá bom? Esse daqui é a nossa parte, é fazer o vídeo, a tua parte é colaborar para que ele chegue a mais pessoas, tá? E eu quero agradecer você ter nos acompanhado até o final do vídeo, e aguarde o próximo vídeo, o próximo episódio. Um beijo no seu coração, com muita energia positiva. Axé. Uma coisa importante só para mencionar, estamos indo para a 48ª aula. E quando completarmos 52, completaremos 1 ano de estudo do Livro dos Espíritos, o que é bem interessante, né, André? Em julho do ano passado, começamos a fazer esse estudo e daqui 2 semanas vamos concluir, 3 semanas, no início de agosto, na verdade, vamos concluir 1 ano de estudo do Livro dos Espíritos. Olha que data interessante. Vamos trazer um bolinho na aula 52. Então você está gostando desse estudo? Acompanha do início. Entra em playlist, clica na aula número 1 e faz esse estudo com a gente. É um estudo comentado, a gente procura trazer esses assuntos, né, de uma maneira leve, comentada, como uma reunião de amigos estudando junto esse livro, porque é um livro de muita profundidade, né, ou algumas questões também que não são muito bem explicadas, elas dão uma visão generalista nas respostas, então é legal a gente estudar junto, porque a gente pode ter mais de uma interpretação, né? Então eu convido você a participar desse estudo, você que está vindo pelo Facebook, assiste desde o início, e lembra, dá o joinha em todos os vídeos, tá? Não adianta o vídeo não, porque senão a gente não conta como vídeo assistido, ajuda a gente a divulgar, o canal a crescer e a mensagem chegar a muitas pessoas, beneficiando muita gente, tá bom? Um salve com muita alegria, gratidão por estarem conosco e vamos em frente. Até a próxima. Axé.